faz de novo as perguntas. Al? Doutor Danilo, poderia comentar um pouco a respeito do seu trabalho, o que o senhor faz como terapeuta? Certo. Bom, eu atuo na área clínica, já estou iniciando o 4º ano de trabalho, né? Já completou o 3º de formação, dia 7, agora de fevereiro. E atuo na área clínica com pessoas adultas, ou seja, a partir dos 18 anos de idade. Eu defini isso há algum tempo atrás, apesar de que antes eu atendi pessoas jovens com 7 anos de idade, 10, e no outro extremo também pessoas com 76 anos de idade. Mas por falta de condições de trabalho físicas, eu decidi não atender mais as crianças, porque eu não tinha uma sala preparada, adequada, não é? O meu consultório ele é ideal mais para os adultos. Então eu decidi não atender mais as crianças. E então as pessoas a partir de 18 anos. Nesse tempo todo que eu comecei a atender, eu, no início, recém-formado, não é? Eu busquei alguma orientação, porque eu sentia que precisava conhecer um pouco mais da parte prática do atendimento. Então eu busquei continuar a minha autoanálise com o auxílio de um outro profissional mais experiente. E nessa autoanálise havia alguns momentos em que eu encontrava dificuldades com certos momentos, com certos pacientes, então eu buscava orientação, não é? Uma supervisão. E assim eu fui me organizando e tendo mais consciência para lidar com detalhes que antes eu não conhecia bem. O que seriam esses detalhes? Poderia explicar um pouco? Por exemplo, você vê uma pessoa com uma reclamação de um sintoma e você até enxerga o possível modo de abordar e trabalhar para que aquilo seja dissolvido, transformado no íntimo da consciência. Mas a pessoa se posiciona de uma tal maneira, num processo defensivo, que você não encontra uma alternativa, entende? Às vezes a sua criatividade falha no momento. Ela não é permanente o tempo todo com um percentual alto de êxito. Então você percebe e fala, puxa, o problema é aquilo, eu precisaria agir assim, mas essa pessoa não tem a cultura adequada para nós abordarmos essa questão desse modo. Ela está num processo defensivo muito forte e às vezes você não encontra. Então você, quando vai ter essa tal supervisão, ou seja, conversar com um colega mais experiente, às vezes ele consegue auxiliar, quer dizer, ele te fornece, por ter mais experiência, esse método. Fala, olha, faça desse modo, converse desse jeito. Buscar orientação, né? Isso, a supervisão é uma orientação com alguém mais experiente que você, entende? E é algo que nós temos que ter sempre em mente, ou seja, saber o momento de buscar esse auxílio, perceber o momento em que seu limite está ali, posto. Fala, puxa, mas eu não estou sabendo o que fazer. Sei que é possível, mas eu não estou sabendo agora. Então aí você sabe que é hora de buscar a conversa com um colega de profissão mais experiente. E essa conversa implica numa outra análise do processo ou do caso em si. E ao você realizar essa troca de ideia, acontece um somatório e coisas novas podem emergir. Às vezes, nem é uma sugestão dada pelo colega. Às vezes, só de discutir o caso, você mesmo, durante a conversa, já tem um insight. Entende? Emerge dentro de você a solução. E aí você até coloca, entende? Então, essa troca é muito importante. O que é a consciencioterapia? Bom, a consciencioterapia, ao pé da letra, o que significa as palavras... O que é? Você está escrevendo, vai lançar um livro, né? Isso. Poderia comentar esse fato, assim, e como surgiu? Tá bem. Eu vou começar pela explicação do significado das palavras.
quer dizer consciencioterapia, consciência de consciência e terapia de tratamento, cura. Então significa a cura, o tratamento da consciência, tá? É uma palavra nova que talvez em épocas anteriores outras tentavam dizer a mesma coisa e conseguiam. Por exemplo, psicanálise, quer dizer, análise da psique. Psicologia analítica, quer dizer, análise da psicologia, da psique, de você, não é? Do ego. Hoje em dia, a palavra mais adequada para alma, espírito, ego é consciência. Então, atendendo essa necessidade do momento, consciencioterapia é uma palavra adequada, entende? Ela tenta perceber o processo da consciência de modo integral, abordando tanto as partes pessoais, individuais da consciência, aí em seguida abarcando a parte, talvez, se necessário, durante o processo analítico do inconsciente coletivo, e além disso ainda a questão transpessoal, que entra com os processos, vamos dizer assim, que antigamente eram chamados de parapsicológicos, que na verdade são psicológicos hoje em dia, porque tem muita gente que vive com esses processos, essas vivências, de modo natural. Para elas é psicológico, fazendo parte dos seus movimentos íntimos, mais profundos, certo? Então, além disso, da consciencioterapia tentar essa abordagem integral, globalizadora da consciência, ela traz algumas técnicas específicas de tratamento. Que difere do usual. Isso. Difere, ou seja, que vem acrescentar aos outros métodos já existentes. Tá. Esse é meu ponto Uma nova de vista. linha, né? Isso. O meu ponto Nova de vista, leitura. isso. E a minha abordagem é de integrar também e de acrescentar. Então, veja, essas técnicas devem ser percebidas e usadas no momento adequado. Eu vejo assim que não seria possível a pessoa dizer eu sou consciencioterapeuta e esquecer o resto. Ela está fazendo um trabalho menor, pequeno, agindo assim. Não é o correto. A consciencioterapia não substitui o resto que já existe. Devagar eu vou explicando por quê. Então veja, no meu livro Consciencioterapia, eu decidi organizar todos esses fatos para evitar confusões. Agora, é minha abordagem. Não quer dizer que os outros vão aceitar, achar bom, achar a melhor abordagem. Outros profissionais que estudarem profundamente o assunto, provavelmente poderão criar outra abordagem. Mas no momento eu estou divulgando a que eu consegui organizar, que foi útil com a minha vivência prática de consultório, entende? Então, veja, eu começo fazendo o histórico da consciencioterapia. Então eu começo, antes de Freud, com o senhor com quem Freud foi buscar conhecimento para iniciar a psicanálise. Então eu começo falando de Jean-Martin Charcot, que era um médico, eu não me recordo se psiquiatra ou neurologista, mas talvez seja psiquiatra, que atuava no hospital em Paris. E lá ele começou com o processo hipnótico, perceber a existência de algo além do ego, na consciência, na totalidade psíquica da pessoa. E com esses processos de hipnose, ele conseguiu remover e fazer o oposto, criar também sintomas. Isso a gente vê muito no filme Freud, que é o título original em inglês, e aqui no Brasil é Freud Além da Alma. Todo esse filme tem essa história. Ali você vê tudo acontecendo. E toda essa história faz parte das obras completas de Freud, que são essas aqui todas, do volume 1 da obra de Freud. Se você pegar o volume 1, ali as cartas de Freud, que ele escrevia para a esposa dele, contam todo esse procedimento acontecendo. Então o filme parece ser verídico, foi tirado das obras completas de Freud. Então eu começo ali, contando a história, porque ele teve um marco importante, né, no trabalho da psicologia, né, foi no século passado, século XIX,
em 1880, mais ou menos, que fazia essas experiências e dava essas aulas para os alunos lá, na clínica, acho que é Salpêtrière, que chama. E Freud, sabendo desses acontecimentos, pegou um trem e foi para Paris, e assistiu a aulas, ficou um tempo lá, participou da clínica dele, e com isso ele voltou para Viena, percebendo que tinha, enfim, uma possibilidade de ajudar certos pacientes. Que Freud teve uma orientação. Teve isso. Ele foi lá buscar orientação com o Dr. Charcot. Tá? E lá ele começou a ver que haviam pacientes com problemas iguais aos deles. E ele não sabia o que fazer. Ele era neurologista, médico neurologista, Freud. Ele, no máximo, acredito, receitava algum remédio. Mas ele queria um método de tratamento definitivo também. Então, voltando a Viena, ele começou a aplicar esse método nos pacientes e conseguiu algum resultado. Lá ele conheceu, logo que ele voltou, ele fez uma conferência para divulgar o processo todo que ele tinha aprendido. Muitos não aceitavam, não é? Porque essas questões mexiam nas convicções que eram mantidas na época pelos médicos vienenses, não é? Ele não foi bem aceito, bem compreendido, não é? No filme também mostra muito isso. Mas teve um colega, o Dr. Breuer, que já estava usando a hipnose para curar os pacientes. E no fim dessa conferência, que foi, vamos dizer assim, tumultuada, não é? Ele chegou a Freud e disse, olha, eu entendo todo o assunto que você está explicando. E eu tenho um caso clássico, que eu já estou usando a hipnose, eu conheço o trabalho também de Charcot. Eu gostaria que você fosse comigo até a casa dessa paciente para talvez me auxiliar no tratamento dela, que era a Ana O, que está nas obras de Freud, explicando, porque foi o caso clássico, o primeiro que ele conseguiu o resultado de cura das tais neuroses da época, não é? E assim eles começaram um trabalho muito interessante, e aí começaram os primeiros trabalhos psicanalíticos aí publicados e feitos. Logo Freud percebeu que não precisava mais da hipnose, que o método de deixar o paciente relaxado, à vontade, talvez até recostado no divã e ele atrás para não atrapalhar com estímulos externos o processo do paciente, o paciente próprio devagar chegava nesses conteúdos inconscientes, que eram as causas dos sintomas, não é? Então, aos poucos, o inconsciente ia aparecendo, com atos falhos, através dos sonhos. E aí as técnicas psicanalíticas foram sendo, vamos dizer, sedimentadas e organizadas. Pois bem, então eu começo com Charcot, Freud, não é? E em seguida Jung, Carl Gustav Jung, psicanalista e psiquiatra suíço. Psicanalista eu vou explicar por quê. Porque no início do trabalho de Jung, ele trabalhava em outro país, na Suíça, em Zurique, e Freud trabalhava em Viena, na Áustria, não é? Ele ouvia os trabalhos, falar de Freud, lia os trabalhos publicados por Freud, até que um dia os dois decidiram se encontrar. E essa conversa durou muitas horas, mais de 10 horas, eu não me recordo exatamente quanto. Então, ali eles conversaram, e Jung começou a usar também as técnicas psicanalíticas. Tanto é que tem uma... Eu vou sentar aqui. Tem uma obra aqui do início do trabalho de Jung, as obras completas, o volume quarto, que se chama Freud e a Psicanálise, onde ele traz por si mesmo uma explicação das teorias de Freud, entende? Então aqui nessa época Jung era psicanalista, ele chegou a ser presidente da Associação Psicanalítica da época, entende? Mas depois, continuando o seu trabalho, Jung percebeu algumas diferenças que não eram iguais às de Freud, as noções teóricas. E houve o que se conhece historicamente uma divergência entre os dois. Freud pensava de um jeito e Jung de outro. E na época houve uma ruptura, porque me parece que Freud não aceitou muito as colocações de Jung. Mas, hoje em dia, a gente lendo o processo da história também na obra Memórias, Sonhos, Reflexões de Jung, você vê que haviam motivos claros para essa diferença. Ou seja,
os pacientes que Freud atendia eram diferentes dos que Jung atendia. Freud atendia mais a pessoal da sociedade de Viena, pessoas da cidade, não é? Com cultura. E Jung atendia também camponeses, pessoas do campo. E certos fatos que eram encontrados nos pacientes de Jung e nos de Freud não eram. Então, a ideia não era a questão de estar certo ou errado, é que as colocações teóricas sobre sexualidade, sobre o incesto, eram diferentes, entende? Ou seja, o incesto acontecia com as pessoas do campo como sendo algo natural. Nas pessoas da cidade já era uma questão problemática. Esse é um dos exemplos da divergência, não é? Quer dizer, o processo é patológico ou não? Para umas pessoas é e para outras não. E, em seguida, Jung também trouxe uma abordagem diferente no método de analisar os sonhos, entende? Freud sempre fazia interpretação. E Jung optou por fazer simplesmente a compreensão e a análise do sonho. Não dizer, olha, essa imagem do sonho está ligada com algo do seu passado, da sua infância, e finalizando na sexualidade. Tanto é que às vezes Jung dizia, para Freud tudo é sexualidade, e não é bem assim. Então a abordagem de Jung continuou sendo útil e adequada para esses pacientes diferentes. E a partir daí, outro ponto, veja, Freud achava que era possível, talvez, esvaziar o inconsciente. Quer dizer, depois de uma análise profunda, todo o material que emergia dali ia se esgotar. Porque o Freud achava que tudo dali vinha do passado e da infância, desde o nascimento da pessoa. E Jung começou a perceber que, além disso, vinham mais coisas do inconsciente. Ele não se esvaziava, e pelo contrário, ele continuava a produzir imagens, símbolos e se renovar. E, outro ponto, os pacientes de Freud na segunda metade da vida, né, por exemplo, a partir dos 40, 50 anos de idade, que procuravam Freud, muitas vezes iam bater na porta de Jung porque não tinham conseguido cura com o método de Freud. E o método de abordar o inconsciente com essas novas imagens que vinham nos sonhos, que o Jung usava, ajudava esses pacientes com mais idade, encontrar de novo o sentido da vida, tirar a angústia deles e curar em certos pontos, entende? Então, essas novas técnicas foram úteis, enfim, né? E Jung continuou divulgando isso na vasta obra dele, que são muitos volumes, a maioria traduzido para o nosso idioma, não é? E muitas pessoas continuaram sendo ajudadas e voltando à saúde, ao equilíbrio, certo? Agora, continuando o histórico, eu termino agora com Vieira, Valdo Vieira, que eu considero uma pessoa com gabarito e conhecimentos semelhantes e próximos aos desses três citados antes. Tal é vamos dizer assim, o conteúdo, a erudição que o Sr. Valdo Vieira contém. Desde, vamos dizer, o início dos meus estudos, que eu comecei a estudar psicologia antes da faculdade. Uns 2 anos antes eu já lia Jung sozinho. Eu queria conhecer mais sobre nós próprios. Ou seja, além das obras de Jung, eu também me conhecia, não é? Então eu ia, naquela época era jovem, tinha 20 anos, mais ou menos, eu ia aos poucos que estava continuando as leituras, eu ia me fascinando com o conhecimento dessas pessoas. E às vezes eu perguntava para mim, puxa, o que acontece que hoje tudo está avançado, tanta tecnologia, a gente não encontra quase homens nenhum ao nosso lado com tal conhecimento, com tal noções sobre a vida, não é? Não conhecia ninguém. E de repente encontrei uma pessoa, o Dr. Valdo Vieira. E aí eu falei, puxa, que bom, pleno século XX, não é? Fim do século XX, quase 100 anos depois, apareceu alguém com conhecimento, com cultura e erudição. Como é bom isso, a gente sente Ele já bem. estava com o instituto? Não, nessa época não. Ainda não existia o Instituto de Projeciologia, certo?
era o centro da consciência contínua que existia. Quando eu conheci o Dr. Valdo Vieira foi em 1986. Foi no primeiro domingo de dezembro, que eu não me recordo o dia, certo? E eu fui a ele porque eu tinha certas situações que eu vivia que eu não conseguia, vamos dizer, dar solução a elas, compreendê-las. Eu já tinha feito um pouco de análise, mas os psicólogos não tinham conseguido compreender ou me explicar. Quando eu encontrei o Dr. Valdo Vieira, na primeira, vamos dizer, sessão, primeiro encontro, ele logo me fez sentir as tais bioenergias. Porque naquela época ele vinha uma vez por mês a São Paulo, nos domingos, que era o primeiro domingo de cada mês, e dava uma palestra a partir das 2 horas até 6, 7 da noite. Então ele atendia individualmente as pessoas que ali chegavam, queriam conversar com ele. E eu fiquei na fila, não é? E assim que chegou a minha vez, expliquei mais ou menos, olha, eu tenho certos sintomas, acontece isso, isso, isso. E ele imediatamente falou, feche os olhos e relaxe. Em pé mesmo, ele falou, me dá as mãos. Eu segurei as mãos dele, ou melhor, as coloquei sobre as dele, fechei o olho. E de repente comecei a sentir um processo de energia muito forte. Energia é a palavra adequada. Porque você sente como uma corrente elétrica, um choque leve, mas agradável, que não incomoda, entende? E sentir de olhos fechados uma claridade imensa se abrindo, né? Uma força vigorosa, intensa, um bem-estar indescritível, que é o que eu buscava e não encontrava esse bem-estar íntimo, não é? Logo em seguida ele falou, abra os olhos. Eu abri, aí ele falou, sentiu isso? Eu falei, senti. Eu falei, o que é isso? Eu falei, parecia que estava fervendo inteirinho, uma energia, uma força enorme. Ele falou, pois bem, isso tudo é energia. Ele falou, vem na plateia, ouça as minhas explicações e comece a estudar todos os assuntos que eu divulgo. E vem participar da nossa equipe. Você precisa nos ajudar, porque você tem muito conhecimento para auxiliar nossos estudos.